Tudo bem? Hoje é dia de falar dos test matches deste próximo final de semana lá na Europa, quando as seleções do mundo inteiro se reúnem na Europa para grandes jogos. Segura aí que eu te conto tudo. Preparado? Vem comigo! Seja bem-vindo, seja bem-vinda, muito legal ter você aqui comigo. Meu nome é Martoni. Antes de mais nada, agradecer as mensagens, o compartilhamento, os likes, ajuda bastante. E o canal eu criei para isso mesmo, para a gente trocar ideia, aprender um com o outro sobre o mundo do rugby, sobre as grandes potências, sobre o Brasil também, que eu vou falar em outro vídeo. E, bom, enfim, agradecer sempre. E você sabe, né? Assina o canal, aciona o sino, assim sempre que tivermos vídeos novos você será comunicado. Põe sua opinião, põe seu ponto de vista. E depois você me dá os palpites dos jogos desse final de semana que eu vou começar a falar a partir de agora. Vamos conferir primeiro os jogos das seleções intermediárias. Geórgia e Canadá no sábado, Portugal e Hong Kong, Romênia e Estados Unidos. Geórgia e Canadá vai ser pedreira, hein? O Canadá tem melhorado, mas a Geórgia em casa é muito sólida, deve ficar com a vitória. Geórgia na cabeça. Portugal, Hong Kong, China. Portugal veio de uma derrota doída para o Uruguai jogou muito bem, Portugal fez um bom primeiro tempo, até virou vencendo, mas não deu para o segundo tempo. Então precisa de uma vitória aí para acalmar um pouco as coisas, né? E o Hong Kong China vai para campo tentando surpreender a boa equipe portuguesa. Vou de Portugal. E para completar um jogo interessante, Romênia e Estados Unidos, hein? Teoricamente, a Romênia jogando em casa, lá em Bucareste, é sempre forte. Mas os Estados Unidos fez um jogo tão bom com a Geórgia que eu acho que os norte-americanos vão levar essa. Bom, agora a gente chega nos big games, né, nos grandes jogos. Começando com, no sábado, Itália e África do Sul. A Itália do Gonçalo Quesada, que a semana passada bateu os Wallabies, jogando em casa, vai receber os poderosos Springboks do Racing Erasmus, que vem com um time bastante mexido, tem a avó de André Polar, um monte de gente tendo oportunidade, mas é uma equipe de uma profundidade de elenco absurda, ou seja, mesmo com muitas mudanças, variantes, os Springboks sempre são muito fortes. E a Itália vem na embalo de uma vitória realmente espetacular sobre os Wallabies. Jogo interessante, viu? Gonçalo Quesada está armando uma boa Itália. A Itália é um pouco... A Itália tem sido vista ainda como um pouco inferior ao resto da turma, mas ela tá, aos pouquinhos vai se inserindo lá. Jogar com os Springboks é sempre muito difícil. Eu vou de Springboks, mas a Itália pode surpreender. Gales e Japão. Esse é o jogo de novo, porque Gales venceu o Japão no meio do ano, lá em Tóquio, e pretende agora em Cardiff recuperar-se da derrota sofrida, doída e justa para a Argentina semana passada. Rhys Emmett vai como titular, umas mudanças na equipe, o Steve Tandy tentando acertar o time, coisa que o Eddie Jones não acerta a mão com o Japão. Eu tenho falado isso aqui no canal. Essa seleção japonesa não representa o que é o rugby japonês internamente, que está muito forte, com a J-League, que é muito boa, tem um monte de estrangeira, bem verdade, mas tem muita gente boa japonesa. O Eddie Jones não acertou a mão. Eu vou de País de Gales na cabeça. Depois um jogo interessante, Irlanda e Austrália. A Austrália mordida de perder para a Itália, tem a volta de alguns jogadores, como James O'Connor, entre outros. Mas a Austrália está oscilando muito, é o final da era Joe Schmidt, você sabe que o Les Keys vem para a próxima temporada. A Austrália deu algum ar da graça ali na The Rugby Championship, mas depois meio que não tá legal. Então, assim, e a Irlanda é a Irlanda, né? A Irlanda tem um dado interessante. Nas últimas Copas do Mundo, desde 2015 até 2011, quando ainda tinha Brian O'Driscoll, Ron O'Gara e tudo mais, a equipe, ela 2 anos antes da Copa do Mundo estava pronta, voando, ganhando Six Nations, Grand Slam e tudo mais, batendo todo mundo. Chegava na Copa, a equipe já estava na descendente. Por uma questão de destino ou planejamento, essa Irlanda atual está renovando a equipe, então ela pode em algum momento entrar na fase ascendente, trocando os jogadores e tudo mais. Será que a Irlanda chega longe na Copa do Mundo? Ela nunca passou das quartas de final.
como na próxima Copa tem oitavas, quartas, semis e a final, de repente ela pode surpreender. O time é muito bom, tem muita profundidade de elenco, mas ainda não está ajustado. A volta agora do Andy Farrell, coloca a ordem na casa e vamos que vamos. E a Austrália é aquilo lá, né? Um time que ainda não se sabe direito, ela pode ganhar como pode tomar de 30, um time totalmente imprevisível. Eu vou de Irlanda, que o jogo é lá em Dublin, no Aviva Stadium. França e Fiji é um jogo legal, né? Sempre é um jogo legal, é um jogo aberto, de muita movimentação, de handling, de drible, de finalização. Óbvio que a França é favorita, vem mordida, porque foi amassada pela África do Sul na semana passada, com 14 em campo. Uma coisa, um feito absurdo. A França tem testado alguns jogadores, que também está correto, o Fabien Galtier, mas o custo desses testes são derrotas assim. Derrotas que pesam para uma seleção do porte da França. Fiji fez um bom jogo com a Inglaterra a semana passada, lá em Twickenham. Em alguns momentos venceu o jogo, até a saída do abertura Caleb Muntz. Isso já aconteceu na última Copa do Mundo, quando o Caleb Muntz machucou antes da Copa do Mundo e a reposição no camisa 10 não rola, assim como atualmente. Tem um menino lá muito bom, mas muito jovem. E então Fiji, depois da saída do Muntz, se afundou e a Inglaterra dominou ainda mais o jogo. Então assim, falta profundidade de elenco para Fiji, mas sempre é uma equipe perigosa e França e Fiji sempre dá jogo legal. Óbvio, vou de França. Bom, eu vou pro domingo, mas eu volto no sábado ainda, porque na sequência, com mais calma e com mais tempo, eu vou falar de Inglaterra e All Blacks. Agora eu vou falar de outro jogaço, esse imprevisível, hein? Em Murrayfield, lá em Edinburgh, Escócia contra Los Pumas. A Escócia vem de uma derrota dolorida contra os All Blacks. Depois do primeiro tempo um pouco abaixo, quando perdeu por 17-0, no segundo tempo a equipe ganhou dos All Blacks, no segundo tempo. Empatou em 17 e no finalzinho o Damian McKenzie, numa magia, provando que tem elenco, que tem banco, de Mac no banco, pra você ter uma ideia, fez um try absurdamente acrobático e depois aí no penal do meio de campo e fechou o jogo a favor dos All Blacks. Mas foi dolorido para os escoceses, porque quando estava 17-17, a Escócia estava melhor em campo por um detalhe de lateral, mas que eu vou falar quando eu falar de Inglaterra e All Blacks, que os All Blacks têm um problema na terceira linha de altura. Bom, mas vamos lá. Com a altura reduzida no segundo tempo, a Escócia dominou o lateral, fazia a bola na cola lá no fundo, complicou a vida dos All Blacks. E quando estava 17-17, o Darcy Graham quase faz um try ali por milímetros, não fez. Daria virada e era difícil para segurar com a torcida vindo junto. Os All Blacks aproveitaram, são sempre muito cirúrgicos, uma equipe brilhante, embora ainda não esteja no que pode ainda entregar essa equipe, mesmo assim acabou vencendo o jogo. Pelo lado dos Pumas, uma vitória maiúscula, que não deixou nenhuma margem de dúvida sobre o momento de Los Pumas, que vão brigar na Copa do Mundo pelo título mundial. A profundidade do elenco, você viu Prisciantelli e outros jogadores entrando, Toma Rapete, enfim, tem muita gente boa. O jogo vai ser espetacular, o breakdown vai decidir. O jogo parado das duas equipes, especialmente para os Pumas, o Scrum tem que andar bem, como andou contra a Gales. Se andar bem contra a Escócia, que é mais parruda, vai dar jogo. Por jogar em casa, lá em Murrayfield, e viver um bom momento, 51% para a Escócia, 49% para os Pumas. Qualquer um pode ganhar. Eu acho que vai dar a Escócia por jogar em casa, mas os Pumas estão brilhantes nessa temporada. Bom, agora voltamos para o sábado, hein? Inglaterra e All Blacks. Que jogaço, hein? Que jogaço. Joga lá em Twickenham, Londres. É um estádio de mais 80 mil lugares, vai estar chapuletado. A Inglaterra vive um momento bom, 8 ou 9 vitórias consecutivas. O Steve Borthwick, que chegou acho que 7 a 10 meses antes da Copa do Mundo de 2023 e vem desenvolvendo um trabalho muito sólido, tem um elenco de muita profundidade, apesar de algumas perdas. Recentemente perdeu o Tom Willis, irmão do Jack Willis, do Toulouse, que inclusive foi eleito o melhor jogador do campeonato francês na última temporada. Agora foi a vez do irmão dele ir para o Bordeaux-Bègles, o Tom Willis. Então nenhum dos dois pode, entre outros, né, servir a seleção inglesa, porque não jogam na Inglaterra. Uma perda absurda. Com isso,
Ele está tentando achar uma terceira linha para oitavo. Vai jogar o Ben Earl. Nós vamos dar uma conferidinha na escalação. Cá entre nós, existe um papo de que o Saracens está contratando Hoskins Sotutu, jogador que pode jogar na Inglaterra por ter pai e mãe naturais da Inglaterra, se não me engano a mãe. Detalhe, Sotutu não tem sido convocado, embora tenha sido eleito o melhor jogador do Super Rugby Pacific 2024, quando inclusive o Auckland Blues foi campeão, mas o Scott Robertson não gosta dele, não chama ele para os All Blacks. E com isso, o tempo de 3 anos ele está finalizando, ou seja, se ele vai para o Saracens, eventualmente ele pode entrar num contrato com a Federação Inglesa de Rugby, que apoia a ida dele para o Saracens, complementa o salário e aí ele fica disponível para a seleção inglesa. É um zum, nada oficial até agora. Vamos falar dos All Blacks. Os All Blacks, quando jogam o Wallace e Sititi, porque você tem o Lakai de oitavo. O Art Saveia nem o Sititi vão bem de oitavo, a verdade é essa. Então você tem o Lakai de oitavo, aí você tem nas asas Saveia e Sititi, muito baixo. É um problema, no rugby desse nível, é um problema. Conclusão da história. O Scott Robertson, que é esperto, ele viu o que aconteceu no segundo tempo, quando o Sititi estava em campo, que perdeu tudo pela lateral lá no fundo. Ele mete o Simon Parker, pirulão, para fazer o lateral lá no fundo, mas perde na mobilidade do breakdown. Ele tem o Holland, uma ótima fase, tem a volta do Scott Barry, tem um time absurdo, daqui a pouco a gente passa a escalação. Mas esse é o grande senão dos All Blacks para essa partida. Perde na mobilidade e ganha no lateral. Em algum momento o Sititi vai ter que entrar. E a Inglaterra tem Cunningham South, tem gente alta lá. Na terceira linha o jogo pode acontecer o mesmo que aconteceu com a Escócia. O primeiro tempo dominante dos All Blacks, a hora que entra o Sititi melhor no breakdown, mas perde no lateral, enfim, né? São apostas que os treinadores têm que fazer. Vamos dar uma olhadinha então na escalação dos visitantes. Jordan, Leroy Carter, Billy Proctor, Quinto Paer. Vou voltar para mim aqui. Billy Proctor e o Quinto Paer jogam juntos lá no Super Rugby, então eles estão acostumados a jogar junto. A ausência do George Barrett, o Anton Leonard Brown, parece que perdeu um pouco de espaço, deu nisso. Que outro que perdeu espaço foi o Rico Ioane. Quer ver? Porque o Carter joga numa ponta e o Fainga no cu joga na outra ponta. Aí, tá indo pro Leinster, hein? Você sabe, né? Bom, aí você tem Boden Barrett e Ken Roigard, fora de série. Peter Lakai de oitavo, o grande Art Saveia de 7, Simon Parker de 6, o Fabian Holland e o Scott Barrett na segunda linha, Neil Taylor e Ethan de Groot na primeira linha e com um banco de reservas absurdamente bom. Antes de entrar na Inglaterra, para finalizar a Nova Zelândia, é o seguinte, a Nova Zelândia não está acostumada a não ser a número 1 do mundo e não ganhar tudo. Então, quando não entrega isso tudo, a gente acha que não está bom, mas o time é muito forte. É que pegou os Springboks 2019, 2023, o ano passado e esse ano no The Rugby Championship, é um time basicamente imbatível, um time absolutamente, absurdamente bom, né, com o Gracie Erasmus. Mas o Scott Robertson tenta acertar a mão, também não acertou. Vamos dar uma olhadinha na Inglaterra. Na vitória contra a Fiji, ficou uma dúvida da produtividade do Marcus Smith como fullback, porque o Fred Stewart estava machucado, do próprio Finn Smith como camisa 10, é garoto, às vezes oscila. O Steve Borthwick não teve dúvidas. Aquela gira, aquele tour deles no meio do ano para a Argentina, quando bateram os Pumas 2 vezes em casa, com um time alternativo, porque muita gente servia ali o British and Irish Lions, deu para o Steve Borthwick uma profundidade do elenco e com isso ele tem priorizado alguns jogadores daquele tour. Então, por exemplo, Fred Stewart vai para o jogo, nós vamos conferir. George Ford, que vive a melhor fase da carreira, mais de 100 jogos, um jogador extraordinário, jogando muito bem no seu Sharks, também vai jogar. Vamos dar uma conferidinha então no time da Inglaterra. Fred Stewart, Tom Roebuck, Ollie Lawrence, Fraser Dingwall, Emmanuel Fei Waboso, George Ford e Alex Mitchell. Interessante o Tom Roebuck, o Fred Stewart e a velocidade do Fei Waboso, com 2 centros ali com o Lawrence e o Dingwall muito sólidos. A Inglaterra vai usar e abusar dos chutes, porque o Roebuck e o Fred Stewart lá em cima ganham de qualquer um, inclusive dos All Blacks. Esse é um problema para os All Blacks a bola alta. Vamos ver o scrum. Oitavo, Ben Earl, você vê?
adaptando-se à função de oitavo. E muito bem, aliás. Sam Underhill, Guy Pepper, Alex Coles, Mario Itoje, Joey Hayes, Jamie George e Finn Baxter. Time fortíssimo, hein? Com banco de reservas do mesmo nível. O Steve Borthwick mexe com as peças, mas ele tá começando a dar uma sensação de um time titular aí definitivamente, com pelo menos 30 jogadores de ótimo nível. Ou seja, essa Inglaterra vai dar muito trabalho até a Copa do Mundo e vai brigar pelo título lá na Austrália e ser, quem sabe, bicampeã na Austrália, onde ela ganhou aquele título mundial com o grande Johnny Wilkinson, com a 10. Bom, nas estratégias do jogo, Inglaterra e Nova Zelândia. A Inglaterra vai jogar por território, é quase perfeita no jogo parado, scrum e lateral, vai usar e abusar dos chutes do George Ford e da bola alta. A dificuldade para a Inglaterra no breakdown, na velocidade do breakdown. Se ela conseguir equilibrar ali, fechar o meio do campo com o Dingwall e o Ollie Lawrence, que vão bater de frente com o Quinto Paea e com o Proctor, o jogo fica travado. E o jogo travado para a Inglaterra é tudo, porque ela repito, ela é muito sólida no jogo parado, o lateral é criativo, o scrum é potente e tem boas saídas ali com o Ben Hill, com o Underhill, com o ótimo Guy Pepper, e no banco de reservas tem uma constelação de craque de Henry Pollock, e aí vai. Ou seja, é um time fortíssimo, e se acertar o breakdown, eu entendo que no jogo aéreo, de início de jogo, de reinício de jogo e de jogo de chutes territoriais que vai usar e abusar, repito, com o George Ford, pode se dar bem na partida. Bom, então vou falar um pouco dos All Blacks antes de dar a opinião sobre quem leva essa partida. Os All Blacks, com a entrada do Fainga na ponta, com o Leroy Carr do outro lado e o Mágico Will Jordan lá atrás, pretendem jogar nessa bola alta, por isso que o Fainga não está na ponta, jogador mais alto. O Will Jordan é muito bom na bola aérea, porque a batalha vai ser aí. Scrum e lateral, pelo menos no primeiro tempo, equilíbrio. Os All Blacks são criativos ali, mas tem essa questão do Simon Parker para o segundo tempo. Se perder a altura ali, pode ficar na saudade na segunda etapa no lateral. O Scrum é muito sólido, com uma primeira linha maravilhosa e uma primeira linha reserva tão boa quanto. Na segunda linha também está bem servido. E tem no banco de reserva para a linha só talento, de Mac, entre outros, né? Então, assim, se os All Blacks equilibrarem no jogo territorial e de bolas altas e fizerem sua parte no scrum e no lateral, no breakdown eles podem ter vantagem. Eles têm mais velocidade e criatividade que o Ken Regard e o Beauden Barrett. Acredito que é por aí que o Scott Robertson queira jogar, usando os canais 1 e 2 para bater ali muito com o Proctor e com o Quinto Paea principalmente, e depois ali criando oportunidades para os seus ótimos finalizadores, né? O jogo pelo jogo. Por jogar em casa a Inglaterra, e eu acho que a Inglaterra vai emparelhar no breakdown, pode acontecer com a Inglaterra o mesmo que aconteceu com a Escócia. A Inglaterra não vai permitir, acredito eu, que os All Blacks vençam o primeiro tempo. Pode até vencer, mas jogo ali 2, 3 pontos para um lado ou para o outro. Se os All Blacks tiverem que mexer na terceira linha, a entrada do espetacular Wallace Sititi ganha mobilidade dos All Blacks no breakdown, mas perde no lateral. Se a estratégia do Steve Borthwick der certo, que eu acredito que vai dar, porque ele tem o time na mão e sabe muito bem como organizar isso, eu vou de Inglaterra. Ali no limite, o jogo é em Twickenham, a Inglaterra vem de 8, 9 vitórias, como eu já falei, uma equipe que vive um momento muito sólido. Então vamos lá, 55% de favoritismo para a Inglaterra contra 45% dos All Blacks. Mas é aquele tipo de jogo, né? E não é para ficar em cima do muro, não. E, às vezes um suplanta o outro, como foi em 2019, na semifinal da Copa do Mundo, quando a Inglaterra sentenciou aquele rugby total dos All Blacks, fez até o Steve Hansen, então treinador dos All Blacks, chorar, porque sabia que uma era tinha acabado, né? É assim mesmo, grandes jogos de duas seleções poderosíssimas e que vão brigar no título mundial em 2027 na Austrália. Inglaterra na cabeça. Bom, acho que é isso, né? Passamos aí os principais jogos. Entra no site oficial da ESPN e confere os horários de transmissões, e também no D Plus e tudo mais, tá bom? Fica melhor assim. Põe sua opinião, põe seu ponto de vista. Quem você acha que leva esse monte de jogos aí? Quais os jogos que você mais
está interessado em ver. Mais uma vez, muito obrigado pela interação. E agora sim, se chegou até aqui, assina o canal, aciona o sino e dá aquele like. Valeu, pessoal! Até a próxima!